Parece que a gente tá namorando. O que é que tem? A gente não tá namorando, X. Eu nunca disse, né, Rafa, que a gente tava namorando. Mas assim, qual o problema? Como assim? Qual o problema se a gente estivesse namorando? A gente não estaria, só isso. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o 5º episódio do podcast oficial de Todos Nós, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, Vini. E contando mais uma vez com nossos ilustres convidados responsáveis por um recorte sensível e divertido de uma juventude avessa a padrões. Aqui, a diretora-geral Vera Egito. Olá, Vera. Oi, Vini. Também o diretor e roteirista Daniel Ribeiro. Olá, Dani. Oi. E também a colaboradora de roteiro da série Alice Marconi. Olá, Alice. Absolutely. Neste podcast, nós vamos nos aprofundar nos altos e baixos de 3 amigas em sua busca por identidade, aceitação e liberdade na cidade de São Paulo. Então vamos lá, minha gente. Depois de milênios reinando absoluta, por assim dizer, a masculinidade está começando, felizmente, eu diria, a dar indícios mais claros de desgaste junto à opinião pública. O tema aqui agora é boy lixo. Quem são, o que comem, como se reproduzem e que identidade de gênero eles podem ter aqui trazendo pro escopo da nossa série. Quem se habilita? Ainda bem que não tem nenhum representante. Exatamente. Não é porque não tem esse lugar de fala do boy lixo aqui que vocês não vão falar nada, né? Mas todos podemos ser boy lixo. Boy lixo é uma entidade? É uma entidade, é uma atitude, né? Tanto que Rafa é acusado de ser boy lixo. Não, na verdade o termo era boy desapegado, que foi uma coisa que a Alice introduziu no episódio, né? É que eu acho que tem um traço da masculinidade, assim, especialmente a contemporânea, que é um pouco tem um pouco a ver com o que a gente estava falando nos últimos episódios, né? Esse fear of missing out, eu acho que é uma coisa muito da masculinidade também, assim, mais do que do feminino, né? E eu acho que a masculinidade pode ser vivida por pessoas cis, né? Por pessoas trans, por pessoas não binárias, enfim, né? É uma performatividade, são comportamentos que a gente reproduz, vive, sente, né? E a gente se relaciona com isso, enfim. Mas Rafa, foi boy lixo, gente, ou não foi? Esse é um debate que a gente teve na sala de roteiro por um tempo todo, acho que a gente tem até agora, né? Estávamos tendo antes de ligar os microfones, debate acalorado. Eu diria assim, na verdade, a ideia que a gente tem do boy lixo, assim, se representa ali um pouco nela. Eu acho que a gente, talvez a pessoa quando está se redescobrindo, ou a gente mesmo quando está assumindo o papel da nossa vida, a gente tende a ultrapassar esses, sei lá, às vezes a gente até quer ser uma coisa, mas a gente vai indo ser outra. Por exemplo, ela tem essas atitudes que um cara que eu chamaria de boy lixo na minha vida teriam, entendeu? Tipo, não tá namorando. Que vem também com toda essa pressão da sociedade que é do tipo, será que eu deveria estar namorando ou não deveria estar namorando, sabe? Acho que tem a ver com os papéis que são impostos e que a gente vai assumindo ali ao longo da vida. É que Rafa também tem uma coisa que Rafa é jovem. Então, também tá nesse momento de explorar o mundo, acho que quase que tem um vale boy lixo autorizado ali pra... Quando você é jovem, você tem 18 anos, você chegou em São Paulo, tem todos os corpos do mundo disponíveis pra você. Você... Não, assim, né? Assim, você tá ali, você vê aquilo tudo, você fala assim, vou explorar isso, não vou me apegar a uma pessoa. Acho que tem essa sensação... do fear of missing out. Mas é isso também, acho que faz parte da juventude. Acho que a Rafa tá explorando isso ali também. Então, acho que isso não pode ser desconsiderado. Por outro lado, é muito bom que Rafa, desde cedo, tá ali aprendendo o que é ser boy lixo, como as atitudes dele afetam outras pessoas. Então, acho que é meio isso, tem essa liberdade de explorar esse momento da vida. Ao mesmo tempo, acho que Vini e Maia e X também estão ali falando,
tem isso que você tá fazendo. Você tem outras... Você está se relacionando com outras pessoas têm sentimentos. As consequências de seus atos. Eu acho que também, talvez não tenha só a ver com as atitudes de Lee, mas o jeito que ele lida com as situações. Como fala pra X que não tá namorando, entendeu? Que é uma coisa de sensibilidade que a gente só vai... que a gente vai estudar a vida inteira e não vai chegar nesse nirvana da sensibilidade de pensar no outro, em como o outro receberia essa nossa postura. E acho que tem um lugar também de X, né? Porque, sim, Rafa tá ali buscando sua liberdade, né? Querendo aproveitar, enfim, se descobrir, né? Tá num movimento de pesquisa sobre si mesmo, sobre seu corpo, sua sexualidade, sua identidade. Acho que isso, né, é um movimento de expansão, que ali numa relação que começa a se aparentar monogâmica e compromissada, né, parece uma limitação. Mas pelo lado de X, tem que pensar assim, né, esse lugar da transgeneridade que está acostumada, mesmo que seja uma transgeneridade não binária, né, enfim, é um corpo ali que está performando um lugar diferente da cisgeneridade, e como o masculino constantemente se relaciona com esses corpos no lugar do come e some. No lugar do transo, usufruo, faço sexo e tchau. Né? E é muito, a né? impossibilidade do laço afetivo. É desse lugar que vem essa fala também de X, né? Tem várias pessoas trans falando sobre isso, especialmente no lugar do feminino, né? Muitas mulheres trans falam sobre isso, mas pessoas não binárias também ocupam esse lugar, porque é um lugar muito disruptivo, né, das normas de gênero, né? E isso afeta as possibilidades de relação, né? Então, é esse eterno lugar do boy que vem, come, goza e some, né? Linda Quebrada tem esse verso nas suas músicas. Várias mulheres trans falam sobre esse lugar. Então, tem isso também, né? E é por isso que essa frase é nomeada desse jeito, né? E a partir do momento que Rafa começa a se perguntar sobre suas identidades, sobre suas performatividades de gênero e a se propor novos movimentos, né? De romper com aquela feminilidade imposta, é muito fácil ir para um outro polo do tipo, eu posso tudo. Já é uma pessoa super privilegiada, né? Em termos de classe, de raça, etc e tal. Então, para daí virar um boy lixo, é 2 segundos, né? Então, assim, acho que ainda não foi, mas pode ser. Tem um alerta ali. Que eu acho Tem um alerta. E eu acho que Rafa incorpora esse alerta. Gente, Vini mais escutando tudo, né? Adoro. E que culmina na cena dos 3 no banheiro, conversando sobre isso, assim, aquele monte de fala dos boy lixos, né? Que Mais uma assembleia. Mais uma assembleia. Não, e é uma tipologia e uma antologia de frases de boy lixo brilhante ali. Porque tem uma... Deve ter... E é impressionante, na verdade, porque é isso. Você começa a falar, meu Deus, é uma... A quantidade de frases feitas, na verdade, isso só piora tudo, né? Porque não tem nem a sinceridade, é como se fosse um template de frase, assim, que Não, mas é uma piada porque talvez também a gente já tenha estado neste lugar. A gente, assim, Claro. estivemos já nos dois lugares, Não, né? todo Assim, mundo já foi boy lixo dos dois lados. Tipo, o problema não é você, sou eu. Como é que é? Tá tudo tão bom pra que rotular, né? Tem tanta gente no mundo. E uns papos pra quê? assim. Aí, tipo, 2 meses depois a pessoa tá casada, namorando. Exato. Tipo, você fala, Então quer dizer que foi você que pichou o muro? Claro que não. Gente, hello, fui eu. Mas eu tava lá. E você deixou a Júlia levar toda a culpa? Eu não levei a culpa. Foram os haters que ficaram falando de mim na internet. Nossa, eu tô chocada. Ai, gente, na boa, sabe? Foda-se. Foda-se esse cara, foda-se esse muro. A gente pode pichar um muro e se organizar institucionalmente ao mesmo tempo. São 2 ações complementares, ué. Tá, e quem decide isso agora é você, Maia. É isso? Não, Flora, cada uma decide o que quiser. Ninguém é dona do feminismo. Você tem o manual de conduta da feminista contemporânea? Vocês concordam ou discordam da Maia de que não existe um manual da feminista contemporânea, moderna, ou deveria existir? O que vocês acham? Eu não sou capaz de opinar. Bom café, vou sair. Então, é uma piada, né? Assim, como muita coisa nessa série é uma piada. E acho que, obviamente, não existe esse manual. A brincadeira é essa. Acho que existe divergência entre nós, feministas. Existe diversidade entre nós.
E acho que a cena faz graça com isso, né? A piada é essa, porque Maia vai lá com Rafa pronta, vai na casa do abusador e tal, e as meninas do grupo reivindicam que isso deveria ter sido discutido enquanto grupo. Vamos fazer uma ação organizada, nossa. Que também é válido, que também poderia ter acontecido, mas que também é isso. Quem quer ir lá e quebrar tudo também vai, né? Eu acho que a piada é sobre, às vezes, a gente na militância achar que a gente é dono da verdadeira militância, o jeito certo de militar. E aí a gente acaba brigando entre si, né? E o Brasil do jeito que tá, a gente com inimigos reais, assim, nos atacando, e a gente brigando entre si porque você não tá fazendo a militância do jeito que tem que fazer. Enfim, polêmico também. Hoje quem vai ser cancelada serei eu. Não, o Vini já foi na cena, né? Porque eu adoro a frase dele. Acabei de passar por uma pororoca feminada. Eu rio alto com essa frase toda vez que eu vejo, assim. Porque eu imagino ele saindo do elevador, aquele monte de mulher em cima dele. Ele, socorro. Se a gente estudar um pouquinho mais, a gente vai ser um pouco mais flexível, porque a gente vai entender que para dialogar a gente tem que estar aberto mesmo. A gente eu acho que é importante a gente falar sobre os feminismos, né? Porque existem muitos. Então, quando você pensa no feminismo radical, que tem todo um pensamento, muitos textos, muitas pensadoras, se você pensar no feminismo interseccional, onde a mulheridade é mais ampla, né? No sentido de diversidades, tanto de mulheres trans, mulheres cis, mulheres de raças variadas, de histórias variadas, que é o feminismo com o qual eu me identifico. Mas aí, quando você ouve uma rádio fem, que também, assim, tem teorias ali que podem ser interessantes, assim, não é o que eu me identifico. Eu também já ouvi uns absurdos. Uma vez eu grávida, uma de fem falou isso, que todo sexo é estupro, que toda relação hétero é um estupro e é um abuso. E eu grávida, assim, casada. Assim, eu não sabia por que ela tava falando aquilo pra mim, né? Quase querendo me agredir mesmo. Eu não entendi por que aquilo. Porque se eu tava grávida, eu, obviamente, tinha tido uma relação hétero. Então, por que você tá falando isso comigo? Então, mas aí também não sei, uma subjetividade ali dela, que tem a ver também com uma história dela, talvez. E, claro, se você pensar estruturalmente, as relações hétero, enquanto estrutura social, certamente carregam uma opressão de saída. Também a gente não vai discordar disso, obviamente. A opressão tá ali. Mas aí você conclui que não pode dar de 4, gente... Por favor. Assim, é um caminho muito longo, assim, na boa. Mas, exatamente, eu acho que eu entendo todas e eu acho importantíssimo que haja discordância também, né? Acho que a gente estava falando aqui da importância da dissidência, né? Só que ela não pode gerar violência. Eu acho que esse é o pior. Esse é o aspecto. Tudo bem você não achar e você problematizar e a gente conversar criticamente sobre transgeneridade. Eu também acho que a medicina faz uns negócios absurdos com a transgeneridade, impondo, enfim, né, diversos modelos médicos e cirúrgicos do que você deve fazer para ser mulher ou ser homem, né, e que o discurso transativista às vezes cai nesse lugar. Né? Acho que essas críticas são importantes, mas essas dissidências não podem gerar violência. Nem uma cartilha do que pode ou não pode fazer, né? Eu acho que as coisas têm que ser muito mais dialéticas. Total. E aí, nessa cena, a gente vê um grupo de feminismo interseccional, certamente, né? Porque você vê que no grupo de mais existe uma diversidade, aí, mulheres muito diversas, trans, cis, negras, não negras, brancas. Então, já de cara é um grupo interseccional, porém é um grupo que reivindica a Maia um debate maior antes da ação. E Maia se enche e fala, não, também eu faço o que eu quiser. Inclusive, como mulher, eu tenho esse poder de me autogerir. E acho que a série traz várias cenas assim. Quando eu falo que quando a gente divergia na sala, essa divergência ia para o roteiro... Porque, no fundo, também é o que a gente acredita. Além de fazer piada, porque no final fica engraçado, essas tretas são engraçadas, tem o lance de que é importante divergir também. Importante que essas mulheres discordem e discutam e cheguem a uma outra conclusão. Porque aí, me contradizendo no começo, que eu falei, a gente fica brigando entre a gente com um inimigo real, eu acho que a gente não pode brigar entre a gente tem que divergir e conseguir aprender uma com a outra, assim. Uns com os outros, umes com outros. Então, é bom divergir, como a Maia diverge com as meninas, mas desde que isso te leve a um lugar mais evoluído, né? Eu acho que a série como um todo, e aí talvez uma opinião de espectador também faz
o tempo inteiro sinaliza um elogio desse conflito que permite progredir. E já falamos das agruras de Rafa, já falamos das agruras de Maia. Queremos saber como é que anda, Vini, nesse episódio. Vamos ouvir mais um sobe som? O que aconteceu com você, meu filho? Tô largando essa merda dessa companhia. Enfim, tô largando o teatro. Chega. Vem aqui. Senta aqui, João Vinícius. Esse ódio não te pertence. Mas tem uma coisa que me pertence nessa vida, é esse ódio. Eu te proíbo de dizer isso. Você é muito talentoso, meu filho. Não sou. Claro que você é. Não sou, mãe. Pois é, gente, o Vini parece alguém com dificuldade, de algum modo, de se fazer ouvir. Porque quando ele não tenta atender as expectativas do Júlio, ele tenta atender as expectativas da mãe. Será que tá aí um pouco a chave e a raiz do seu temperamento ranzinza, desse querido garoto enxaqueca? Quando é que esse menino vai se libertar, minha gente? Em breve, esperamos. Temos alguns episódios ainda aqui para ver o que vai acontecer com o Vini. Não, mas eu acho que sim, ele é uma pessoa frustrada em algum grau, né? Tá ali sempre não sendo ele mesmo, tentando agradar todo mundo. E quando você tá nesse lugar, você vira um ranzinza, né? Você reclama de tudo, você... É o jeito de você se expressar. E eu acho que o Vini, nesse momento aí, tá encontrando a raiz do problema, né? Não precisou ir no psicólogo para chegar nesse lugar, mas acho que essa é quase quando ele é rejeitado na peça, né? Mais uma vez, vai ser coro. Aí ele saca, ele fala, gente, é isso, eu não sou isso, eu não sou um bom ator, eu não sou nada disso. Tem essa outra parte aqui de administrar esse teatro que eu gosto, que eu curto e que eu faço bem e que eu sou respeitado e que todo mundo, enfim, consigo as coisas, conquisto coisas para a companhia. E é isso que eu quero fazer. E talvez ainda não encontrou, assim, é isso, tá ali descobrindo e tentando entender. Porque eu acho que quando você você passa muito tempo sendo outras coisas, né, pros outros, que seja pra mãe, que seja pro namorado, que seja e em outros casos na vida, pra família, que é o invertido aqui, né, geralmente é o oposto. Essa era a brincadeira com esse personagem, geralmente ele teria um pai conservador que ia falar, faça isso, um pouco o que o Ulisses faz com Rafa, né, seja desse jeito, e Vini faria o contrário. Então a gente tá invertendo aqui esse personagem e ele compreendendo ali que realmente não é nada disso que minha mãe me criou pra ser, que eu vou ser. Eu não vou ser ator, eu não vou ser nada disso. Ele tá tirando as cascas de coisas que ele foi construindo, né? Tirando todos os nãos, dizendo todos os nãos para poder escolher o sim que efetivamente quer dizer, né? Sim. E o que falar dessa mãe, Inês, Gilda Nomassi, Nomate para os íntimos, que o Vini não falou. Não sei, na dela. verdade... Ou Gildão para os mais íntimos ainda, de 7, né? Como é que foi a escalação da Gilda para esse papel e como foi trazê-la do plano superior para ficar entre nós, réis humanos, né, gente? Gilda vem diretamente do Olimpo, dos grandes intérpretes. Eu acho que Gilda é uma paixão unânime de todo mundo do cinema, do teatro, assim, aqui de São Paulo, que conheceu ela. Gilda é a atriz preferida dos cineastas paulistanos, né? Pra quem não sabe. E ela é muito disponível, ela fez todos os curtas, assim, qualquer curta que chamam ela pra fazer, ela diz sim. Ela é uma pessoa que diz sim, ela é ao contrário de Vini, ela é dos não, ela é do sim. Então, ela enfim... É amiga dos amigos, né? Amiga boa. Então, tem uma cena de Gilda, muitas cenas de Gilda maravilhosas na vida, né? Mas teve um Mix Brasil há pouco tempo, pra quem não sabe, um festival de cinema de diversidade, que Gilda ganhou o prêmio de melhor atriz. E Gilda, como faz muitos curtas, está sempre muito disponível ao cinema independente, está sempre em muitos filmes do Mix. E ela ganhou, finalmente, o prêmio de melhor atriz por 1 ou 2 trabalhos. E aí ela desceu a escadaria, assim, do teatro, aplaudida. E aí ela baixou a pressão, ela sentou na escadaria, ela meio caiu e levantou e foi no palco. Foi assim, eu nunca vi uma cena tão maravilhosa, tão diva, sabe? É um outro lugar mesmo, assim. Ela é gênia e ela fez um teste de elenco porque a gente precisava registrar, mas a gente já pensava nela desde sempre, assim. É um tipo de personagem... A sensação que dá assistindo é quase que foi escrito pra ela, assim, né? Um pouco. É assim,
Não foi necessariamente, mas quando a gente tava escrevendo, a gente já pensava, isso é a cara da Gilda. Tipo, Gilda, tomara que possa fazer essa personagem, porque era... Que isso, tem humor, sei lá, tem essa coisa que nem dá pra nomear o que Gilda tem, assim, que a gente saca de olhar e ver, você fala, tem isso, essa é a qualidade. Amorosa, né? Porque a Inês é muito invasiva com o filho, é muito autoritária, mas num lugar tão amoroso que você entra naquela relação ali dos dois, né? Inclusive, ela faz... bom, talvez eu esteja dando spoilers, mas ela tem uma série de comportamentos um pouco questionáveis, justamente controladores. Quer dizer, ela é uma mãe super controladora, mas por uma via né, assim, a Nanaíra, por assim dizer. No primeiro episódio, ela tá dentro da casa dele, já com a chave na mão. Assim, é um absurdo isso, você fazer isso com seu filho, qualquer pessoa, né? Mas ela fica meio num lugar quase meio... mas tudo bem, vai, é minha mãe, ela é meio louquinha, tem um quê disso, né? Sim. Não, e assim, ela é parecida com Ulisses nesse sentido, né? Os dois são autoritários, os dois querem controlar tudo, e a gente não vê isso. Então, obviamente, nela, né? Passa, porque tem esse outro espírito. Também tem essa questão, né? A série tá cheia de personagens. Também uma observação que eu acho muito interessante, assim, já caminhando pros finalmente aqui do nosso episódio, que é muito forte essa sensação de que mesmo os antagonismos não são... não tem nenhum traço de vilania, né? São antagonismos circunstanciais de cada situação, mas todo mundo está tentando, ao seu modo ali, fazer o seu melhor. Quer dizer, o Ulisses poderia perfeitamente ser um personagem com características muito vilanescas, e claro que ele ocupa um antagonismo perante Rafa, mas você vê também que ele está ali dentro das crenças dele, tentando aceitar dentro das possibilidades dele. A mesma coisa... com Inês ali, tentando, com Vini ao seu modo e compreendendo. Então acho que isso é um dado muito bonito, porque isso me parece muito mais sofisticado como dramaturgia, quando não tem esses antagonismos muito a construção grifados. da comédia, ela passa muito pela caricatura, muitas vezes, né? E eu acho que, de certa maneira, a gente precisa um pouco das caricaturas no humor, para justamente colocar essas caricaturas em conflito. E para a gente rir de algo, a gente precisa ter uma certa distância, né? Porque também, se você está absolutamente envolvido com aquela pessoa, aí não tem graça, aí é horrível. Então, para ter graça, a gente precisa ter uma certa distância. Então, eu entendo o uso das caricaturas, é necessário. Mas numa comédia dramática, que é o nosso gênero, aqui em Todos Nós, é preciso sempre dosar isso. Então, um vilão não pode ser totalmente um vilão, porque a gente vai cair numa caricatura extrema. Então, a pessoa tem que ter contradições ali, que isso seja engraçado, que se contrapõe ao outro. É uma construção, acho que, da série inteira, assim. É de não contrastar muito as cores pra gente poder rir e poder se emocionar também com eles, tudo ao mesmo tempo. Chegamos lá. Com essa conclusão, com esse pensamento, fechamos o episódio do nosso podcast. Mas, no 6º episódio da série, X e Juno dão uma colher de chá para Rafa, Vini e Júlio põem os pingos nos is e Maia chega ao seu limite na Táxi Express. Eu queria agradecer muito Alice, Dani, Vera, Camila. Muito obrigado. Obrigada. Eu sou Vinícius Calderoni, estarei aqui com a Camila Silva, Vera Egito, Daniel Ribeiro e Alice Marconi no próximo episódio do podcast de Todos Nós. Lembrando que sempre depois de assistir o episódio da série, você encontra nosso podcast nas principais plataformas digitais. Fiquem ligados. Tchau!